Então, o Gustavo, que está aqui conosco, Gustavo Mendes de Castro, ele é diretor do Futebol Retweet. Futebol Retweet, eu vou deixar para você explicar, é uma ferramenta que mede a participação dos clubes nas redes sociais, é isso, Gustavo? Isso, Bocage. Faz um monitoramento digital dos clubes de futebol, do Brasil mais especificamente. Nós monitoramos os perfis dos clubes nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e YouTube, além também de monitorar as notícias referente aos clubes. Então, grandes portais esportivos, blogs e tudo mais que envolve um clube de futebol, e ali a gente consegue, por exemplo, identificar um foco de crise, a gente consegue entender e ver qual é o assunto de cada um dos clubes. Hoje, por exemplo, nesse exato instante, o São Paulo, a torcida do São Paulo está numa ampla campanha para tirar o presidente do São Paulo. Você acha que, através dessas ferramentas, é possível haver modificações na estrutura dos clubes? Olha, Bocage, a influência externa, ela existe, seja digital ou não, sempre existiu. O torcedor pode ir para a porta do CT e fazer pressão, por exemplo. Então, há a interferência externa e ela, com certeza, ela influencia nas tomadas de decisões, e a rede social não é diferente. Agora, é claro que é muito menos do que aquilo que o pessoal que está na rede social acha, eu inclusive, mas é mais do que o clube gostaria, geralmente. O clube sempre, os clubes em geral sempre, não tem influência, a gente não liga muito e tudo, mas na verdade influencia. O Eurico, por exemplo, presidente do Vasco, bloqueou vários torcedores. Você percebeu isso nesse teu trabalho? Sim, isso foi muito comentado. Na verdade, o bloqueio dos torcedores, a gente não tem essa medição. Quantos bloqueios tiveram e tal, isso a gente não tem. Mas de papo, de saber, de reclamação de torcedores do Vasco e tal, a gente ficou sabendo que houve essa decisão bem contraditória. Gustavo, acho que devia ter um bloqueio automático de quem fala palavrão, de quem parte para um tipo de polêmica inteiramente fora da realidade, que xinga o mensageiro, não a ideia, em vez de polemizar a ideia, ataca quem é contra, né? Eu acho que tem um nível muito alto, no mundo todo, não é só problema brasileiro não, mas principalmente no Brasil, de falta de educação e incapacidade de saber discutir um assunto. Mas há ferramentas que fazem algo parecido, que segue de volta, que bloqueia, que bloqueia mesmo algum usuário que usou algum termo que você não acha adequado. Bruno, você certamente usa ferramentas também e trabalha com as mídias sociais. O torcedor de futebol hoje em dia mudou a partir da utilização desse canal também? Olha, não mudou muito não, porque pelas redes sociais, às vezes, depende do torcedor, ele se manifesta da mesma forma que ele se manifesta na arquibancada, né? É que nem o Márcio disse, tem gente que perde a razão nas redes sociais, ele pelo menos não é visto, ele não se vê essa pessoa, né? Mas eu vejo a rede social por um outro aspecto, né? Eu vejo que os clubes podem ter uma ferramenta extraordinária de comunicação com seus torcedores, assim como fazem os grandes clubes europeus, que falam com o mundo inteiro, falam com os torcedores, sabem as suas exigências, sabem aquilo que eles gostariam de ter do clube. Eu acho que isso é muito mal aproveitado ainda pelos clubes. Eu acho que a rede social hoje é uma ferramenta até comercial que os clubes ainda não aproveitam bem, né? Eu acho que isso tudo pode ser feito de uma maneira bem profissional. Você pode pôr no pacote de marketing do clube todo esse trabalho de rede social. Muitas empresas, eu já passei por isso, muitas empresas às vezes enquanto eu estava em outros clubes, procuravam saber quanto era a incidência de views em todas as redes sociais para poder ter um interesse comercial nisso, né? Então eu acho que é uma ferramenta extraordinária, não só para ver a reação do torcedor em termos de influência numa decisão dessa, por exemplo, do São Paulo, mas também um outro tipo de influência, o que ele gostaria de consumir do clube. A gente poderia ter um outro nível de responsabilidade com eles terem ações de visitar o CT, de participar. Dá para fazer inúmeras ações de marketing com esses torcedores. Eu lembro que uma vez eu fiz com o clube, os torcedores do sócio-torcedor eram os primeiros a entrevistar o técnico que chegava. Dá para fazer muita coisa ainda que são
extremamente mal aproveitados, né? Hoje a gente tem clubes aí, a gente tem os 5 primeiros clubes do Brasil com maior número de views, né? Corinthians, Flamengo, São Paulo, Santos e Chapecoense. Você vê como a Chapecoense hoje, em função de todo aquele problema que ela tem uma visibilidade mundial e tem views extraordinários também que pode ser aproveitado. Então é uma ferramenta muito legal, muito bacana de interatividade que os clubes têm que aproveitar mais. Pois é, Gustavo, nem sempre é o clube de mais torcida que tem mais atividade nas mídias sociais, né? Sim, nem sempre a maior torcida é que tem maior número de seguidores e nem sempre o que tem maior número de seguidores é o que tem o que a gente chama de engajamento, que é aquilo que a gente consegue medir de relação entre um torcedor, no caso de clube de futebol, de um torcedor com aquele perfil daquele clube. Você tem números sobre isso? Qual é a torcida que é mais engajada? Olha, a torcida mais engajada, ela depende muito da rede social, porque cada rede social tem uma característica completamente diferente da outra. No Twitter, por exemplo, que é uma rede social que a gente julga a mais importante para o futebol, pelo caráter ao vivo. Mesmo o Facebook tendo muito mais... Mesmo o Facebook tendo muito mais seguidores, muito mais usuários, inclusive no Brasil. Mas acontece que o Twitter, ele é uma ferramenta que a gente chama de second screen, onde você está vendo o jogo, você está vendo um programa ao vivo e ao mesmo tempo você está ali comentando. Então, esse caráter ao vivo faz com que o Twitter seja uma ferramenta muito importante nessa área, né? E no Twitter, especificamente, o Flamengo é disparado o que tem mais engajamento e é o segundo que tem maior número de seguidores. Isso que é interessante. O Corinthians tem bem mais seguidores. Apesar de o Flamengo estar tirando essa diferença, a projeção que a gente faz é para que em 2020 o Flamengo consiga ultrapassar em número de seguidores do Corinthians no Twitter. Mas o engajamento do Flamengo no Twitter é extremamente maior do que qualquer um. Alguns dias, algumas semanas, alguns períodos, chega a ser maior do que todos os outros juntos. Só rapidamente para satisfazer a curiosidade do Márcio Guedes. E o Botafogo nas mídias sociais? O Botafogo está indo muito bem, Márcio. Principalmente em janeiro e fevereiro, onde ele teve uma visibilidade muito grande por causa da Libertadores e pelo fato de ser poucos clubes ligados à Libertadores naquela época, porque disputou pré-Libertadores. Então a atenção foi voltada toda para ali. É um campeonato muito importante, gera muita demanda ali de conteúdo. Então o Botafogo usufruiu disso, ele foi muito bem. Claro que tem um mérito do Botafogo, não é só porque teve mais visibilidade. Foram jogos emocionantes. Foram jogos emocionantes, o Botafogo foi bem e isso influencia muito. O momento do time influencia muito. Há fatos isolados também, que referem-se a um clube, no caso da menina deficiente visual, filha do Roger, que é cega. Houve uma matéria da TV Globo, muito bem feita pelo Luiz Roberto, que merece todos os parabéns, todos envolvidos, uma das matérias mais espetaculares dos últimos tempos, que também todo mundo tem uma visibilidade muito grande de todos os clubes, porque extrapola o meio esportivo, né? Isso acontece Nordeste muito, né? e região sul, os clubes são atuantes? A rivalidade é grande, né, no sul? Sim, a rivalidade é grande e eles são muito equilibrados, né? Rio Grande do Sul, por exemplo, o Inter e Grêmio, eles trabalham de uma maneira bem similar, vamos dizer, eles têm mais ou menos aquela mesma pegada, o mesmo engajamento. Minas também, eles estão muito equiparados. No Nordeste, o esporte está um pouco à frente, talvez por ter uma torcida maior ou gerar talvez até pela polêmica de 87, mas gerar um conteúdo maior do que o Santa Cruz, por exemplo, ou Bahia até, e Vitória. Mas a grande discrepância que eu vejo é a mesma que a gente vê no número de torcedores e é no Rio de Janeiro, com o Flamengo e os demais. Apesar de o Vasco também estar muito bem. @futebolretweet, é isso? Isso. No Twitter. Nosso perfil no Twitter é @futebolretweet. E a página? A página no Facebook é facebook.com/futebolretweet. O nosso site é futebolretweet.com.br.